Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais essa aula do nosso curso de História da Igreja. E hoje nós vamos dar continuidade àquelas aulas especiais onde nós falamos aí sobre assuntos que são relevantes para a história da igreja, assuntos que geralmente são pouco lembrados. Eu estou focando aí em assuntos que não são tão conhecidos, trazendo aí verdadeiras curiosidades da história da igreja para vocês. E como vocês já sabem, nós não estamos ao vivo, nós estamos aqui com uma aula gravada pelo mesmo motivo da semana anterior. Como eu falei para vocês, estou em viagem. Neste momento eu estou em Minas Gerais, visitando ali a minha noiva, nos últimos preparativos para o nosso casório, que se Deus quiser, sai no final desse ano. Então peço aí que os irmãos orem pela minha vida, orem aí pelos meus planos, pela minha viagem. É uma viagem longa, é uma viagem aí de mais de 10 horas, então que os irmãos possam separar aí um tempinho para orar pela vida do seminarista. Mas vamos lá para o assunto que nos interessa. E como vocês viram aí no título, hoje falaremos a respeito da mãe dos calvinistas metodistas. Nós falaremos a respeito de Celina Hastings, a Condessa de Huntingdon. A Condessa é simplesmente a mulher ali que evangelizou a coroa britânica. Então, Celina de Hastings, ela é uma aristocrata, ela está ali no cenário do século XVIII, que é marcado ali pelas grandes transformações ali na área espiritual, principalmente pelos movimentos ali de George Whitefield, os movimentos ali de John Wesley, né, o grande despertamento. A gente vê que ela vive neste momento aí muito marcante da história da igreja e ela se destaca como uma protagonista nesse período. E é curioso, porque as pessoas geralmente não a conhecem. Você olha para os livros de história e você não vê menções a Celina de Hashing. Até para o preparo dessa aula, né, eu procurei consultar algumas fontes. Você acha alguma coisa em enciclopédias, mas os livros propriamente ali de história da igreja, você não ouve menções a respeito de Celina de Hashing, infelizmente, e ela foi muito influente. Eu quero com essa aula demonstrar aí o quão influente ela foi e desafiar você a levar, né, essa história adiante para que mais pessoas possam conhecer, porque ela de fato merece, né, ser conhecida. Então ela é uma figura aí que se destaca nesse cenário do século XVIII. Celina de Hastings é condessa de Huntingdon e ela nasceu ali em 1707, que é século XVIII, né? Uma família naturalmente ali aristocrata, da mais alta classe inglesa, e ela poderia ter vivido ali uma vida confortável, em meio a todo o luxo, né? As formalidades da nobreza, mas, no entanto, a sua vida toma um rumo um tanto quanto diferente. E ela muda de direção, por assim dizer, né? E a torna aí uma das grandes protagonistas do grande avivamento evangélico ali que acontece em sua geração. Então, embora ela seja pouco lembrada, né, ela é com justiça chamada de a mãe dos calvinistas metodistas. E essa mudança de trajetória na vida espiritual de Celina é quando o seu marido falece. Ela perde o marido ali muito cedo e ela fica sem chão, ela perde o propósito de vida. E ali, por influência, né, desse movimento aí, principalmente de George Whitefield, né, esse movimento aí de avivamento espiritual aí evangélico, ela ouve ali a mensagem do evangelho e ela que antes ali era alguém que tinha uma vida ainda cristã, mais privada, sabe? Uma vida ali cristã meio que secreto. Agora ela assume publicamente essa nova identidade como uma cristã. E ali o evangelho invade, né, o seu coração. Ela é transformada e por meio de sua influência ali, ela passa
a usar dos seus status, da sua posição, para que o reino de Deus possa avançar. E ali ela vai ter também uma influência muito grande ali junto de George Whitefield, com quem ela vai cultivar aí uma amizade duradoura, uma amizade aí muito próxima, muito íntima. Então ela entrega ali a sua vida a Jesus. Em uma das pregações de George Whitefield, ali em lágrimas, ela reconhece ali Jesus e assume essa identidade de cristã publicamente. E a partir desse momento, como eu falei, aquela vida cristã que ela levava no privado, agora ela vai fazer isso publicamente. A gente vê uma mudança aí significativa na forma como ela vivia. Agora, essa nova realidade, né, a sua fé, vai ser aí a força que vai mover todas as suas ações daqui em diante. E Celina Hashing, ela vai entender que o seu status, a sua posição, a sua nobreza é algo que deve ser usado a serviço de Deus. E ao invés de se isolar ali, né, ter uma espiritualidade ali mais ascética, algo mais discreto, ela decide ali empregar toda a sua influência, sua fortuna, sua casa, os seus bens na propagação da palavra de Deus. E o seu ministério era um tanto quanto incomum, né? Ela simplesmente tinha como ministério evangelizar a aristocracia inglesa. Ela abria os salões de festas, as suas propriedades ali para reuniões, onde ela convidava ali os membros da mais alta sociedade e também convidava pastores, né, como George Whitefield, para que no meio dessas reuniões eles pudessem ter ali a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. E era justamente isso que acontecia, né? Estava ali o jantar, né? E ali com muito cuidado, com muita organização, né? Ela separava um momento ali para ações de graça, para agradecer a Deus por aquela reunião, por aquele momento, e ali esses pregadores tinham a oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas. E muitas pessoas eram profundamente tocadas nessas reuniões. Tinham pessoas que estavam em jantares e elas não se continham em lágrimas ao ouvir a pregação do evangelho. Então, George Whitefield ele teve um papel aí muito importante, né, nessa virada da vida de Celina e as suas casas se tornaram aí verdadeiras embaixadas do reino de Deus, onde as pessoas ouviam a palavra de Deus e pessoas da mais alta sociedade, pessoas que dificilmente eram alcançadas por essa mensagem. Então ela vai ocupar aí um papel de muita importância, mas o impacto, né, da sua conversão, da sua fé, não se limitou à evangelização da elite. Ela também financiou a construção de mais de 70 capelas em várias regiões da Inglaterra e do país de Gales. E essas igrejas aí ficaram conhecidas como a Conexão da Condessa de Huntingdon, que era como se fosse uma espécie de pequena denominação da época. Por quê? Porque ela sofreu grande oposição por parte da igreja anglicana. A igreja anglicana perseguia ela pelo simples fato dela ser uma mulher envolvida com as coisas da igreja e por ela apoiar os pregadores ali metodistas, aqueles pregadores que pregavam ao ar público, ali ao ar público, né? Então, ela apoiava essas pessoas e isso gerou ali uma certa perseguição por parte da igreja institucionalizada. Então ela com todo o seu poderio, né, ali, influência, com as suas riquezas, ela resolve ali fundar outras igrejas que não fossem como a igreja da Inglaterra, que aceitassem esses pregadores, e isso deu muito certo. Essas igrejas foram se espalhando, e a partir dessas 70 igrejas, muitas outras igrejas foram sendo formadas. Então, ela é aí, com razão, chamada de uma das mães do metodismo, principalmente o metodismo calvinista. E a gente vê que, além disso, né, ela sustentava também missionários, obreiros ali, que estavam ali em colônias britânicas, em lugares distantes ali do reino, em até outros países. Ela financeiramente ali
sustentava eles com seus próprios recursos e também custeava ali o envio de pregadores, né? Então, as viagens, era tudo custeado por ela. E a sua visão aí era ampla, ela tinha uma visão missionária e uma visão estratégica. E para essa questão missionária, ela também teve aí uma importância muito grande no preparo de homens capazes de pregar o evangelho com fidelidade e com profundidade. Celina, no ano de 1768, ela vai fundar um colégio no país de Gales, chamado Trevecca College. E esse colégio, né, foi basicamente ali o primeiro seminário do país de Gales e ele servia para a formação de pastores evangelistas, homens ali que eram treinados para atuarem em todo o Reino Unido e também em territórios estrangeiros, em colônias, enfim. Esse impacto de conversão na vida dela vai se estender aí em outras vidas, em outras gerações. A gente vê que ela vai deixar uma marca aí de relevância muito grande na história da igreja. Então, Celina aí de Hastings é sem dúvidas aí uma das figuras aí que vale a pena ser lembrada na história da igreja. E como eu falei, ela enfrenta, né, ali resistência por parte ali de setores da Igreja da Inglaterra, tanto por seu apoio ao metodismo, quanto pelo simples fato de ser uma mulher que ocupa uma posição ali de influência espiritual na vida das pessoas. Mas ela jamais recuou. Ela usava ali com muita sabedoria e autoridade a, o, a sua posição ali, né, de condessa. E ela dizia com convicção, né? Ela dizia, abre aspas, o meu título é da terra, mas o meu chamado vem dos céus. E além, né, dela fazer tudo isso que eu falei, ela foi aí uma das mentoras espirituais de George Whitefield. Então, além de ajudar com o sustento, de ser uma benfeitora, ela também auxiliava George Whitefield aconselhando ele. Então, em suas crises, ali, em seus momentos difíceis, ele ia ali pedir conselhos, pedir consolo a Celina de Hastings. Então a gente vê que ela sustentava aí de diversas formas o ministério do grande evangelista, que é um dos maiores evangelistas da história da igreja. E o seu impacto, a sua influência também foi exercida aí na área social, na área política. Ela teve influência sobre o abolicionismo. Então, o fim da escravidão ali está intimamente ligado com Celina de Hastings. Então, olha só a importância dessa mulher. Ela evangelizava pessoas chaves ali, estrategicamente pessoas chaves que estavam ocupando posições de liderança. Então não era apenas pregadores, apenas teólogos, mas figuras políticas, figuras sociais. E essa sua atuação formou uma rede ali de discípulos ali que eram impactados pela mensagem do evangelho e agiam ali em oculto, discretamente, nas mais altas classe aí, né? Seja política, seja social, homens de bastante influência. Por meio de jantares, por meio de reuniões ali no salão de leitura, né, onde eram realizados estudos bíblicos, debates políticos, debates teológicos, ela conectava ali pessoas a conectava pessoas ali à mensagem do evangelho. Então ela usava essas oportunidades para de fato ali evangelizar essas pessoas e isso foi trazendo resultados. E uma das pessoas aí que frequentava nessas reuniões de Celina é ninguém menos que o William Wilberforce, que é o maior nome do abolicionismo. Ele ali teve um contato direto com as ideias dela, com as ideias do avivamento evangélico promovido por ela, e também líderes de colônias americanos, britânicos, enfim, todos eles ouviam ali as pregações e alguns até eram enviados para estudar ali no Trevecke College. Então a gente vê que ela exerceu aí uma influência muito grande. E também sobre a vida de parlamentares, sobre nobres que passaram aí a apoiar as suas reformas sociais, que inclui aí a questão do fim da escravidão. E também buscando apoios aí de nobres, de parlamentares para evangelização. Então tudo isso
aí são frutos, né, da conversão dessa condessa. Então ela compreendia, né, que mudar o coração de um líder, de uma pessoa de influência, produziria aí um efeito em cascata, um efeito em cadeia sobre milhares de vidas. Por isso ela investia onde poucos podiam entrar, nos grandes palácios, nos parlamentos, nos centros de decisão ali do Império Britânico. E o seu legado então não se limitou apenas à construção ali de capelas, à construção de escolas, mas também na formação aí de uma geração de líderes políticos ali que foram impactados pela palavra de Deus, o que vai ali ecoar no movimento abolicionista, na expansão missionária do século seguinte e também na fundação de sociedades bíblicas que traduziam a palavra de Deus para outros idiomas. Então ela financiou aí, custeou, né, a fundação dessas sociedades bíblicas. Ela foi uma das entusiastas aí que já no início dessas sociedades apoiou esse tipo de movimento. Então, em suma, a gente vê que ela usou com muita sabedoria as suas conexões, as suas amizades, a sua posição, o seu status, sua cultura para semear ali sementes da sua fé e assim transformar o local ali onde ela estava, onde ela convivia, né? E assim influenciar as pessoas ali ao serviço do reino. Então, o evangelho dificilmente chegaria no ouvido dessas pessoas, a menos que fosse pela boca da condessa. Então a história dela continua relevante até os dias de hoje. Até os dias de hoje existem igrejas que foram fundadas por ela, igrejas metodistas ali do país de Gales, né? As mais antigas são ali igrejas que foram construídas por ela. Então existem essas igrejas até os dias de hoje e a história dela é um dos capítulos aí mais interessantes que nós temos da história da igreja reformada. Ela é uma lição aí que serve para os nossos tempos e nos lembra que uma mulher ela pode sim ter um papel decisivo no reino de Deus, né? Basta a gente olhar aí para a nossa querida IPB, né? A gente vê que o coração da IPB é a SAF, é a Sociedade Feminina Auxiliadora. Então as mulheres elas têm aí um papel muito importante no reino de Deus também. E além disso, ela mostra que riqueza, posição social não precisam necessariamente afastar alguém de Deus. Pelo contrário, ela pode se tornar um instrumento poderoso para a missão, um instrumento aí poderoso para alcançar a vida das pessoas. E ela nos ensina como fazer isso com muita fé, com muita sabedoria, de uma maneira ali discreta, né, pelas beiradas, mas de forma ali muito influente, mudando as coisas, fazendo as coisas acontecer. Então Celina ela vai morrer em 1791, mas o seu testemunho continua vivo até hoje, né? E ela continua aí ecoando, né? Ainda que silenciosamente, mas ela continua aí como uma das figuras mais importantes da história da igreja cristã. Uma mulher aí de dupla honra, né? Ela era nobre aqui na terra e nobre também no reino de Deus, porque o que essa mulher trabalhou é de se impressionar. Ela fez muito mesmo e vale a pena aí ser lembrada como uma figura aí muito relevante. Então, eu desafio você a falar, né, dessa história, que mais pessoas possam conhecer e saber quem foi ela, porque ela era uma aristocrata que, impactada ali pela pregação de George Whitefield, se tornou ali uma evangelista fervorosa, né? Ela era uma condessa que tinha acesso direto ao próprio rei da Inglaterra, mas ela escolheu usar sua posição para promover o evangelho entre a nobreza. Então ela contrariou aí completamente os padrões ali da sua sociedade e até enfrentou escárnio, né, por causa disso. Ela entendia que a sua nobreza na terra era passageira, mas o serviço a Cristo é eterno. Por isso que ela fundou ali seminários, fundou ali universidades, abriu espaço para os evangélicos ali influenciarem aquela geração. Muitos dos seus alunos, né, alunos dos seus colégios, né, foram ali missionários na América, no Caribe, na África, décadas antes ali, né, da organização da primeira sociedade missionária, né, a Church Missionary Society.
ela já havia ali meio que começado uma espécie de núcleo missionário no Travancore College. E ela enfrentou rejeição, né? Os seus pregadores ali, de início, ela queria que eles fossem ordenados pela Igreja da Inglaterra, mas foi recusado, né? Então, muitos acusavam, né, eles ali de serem pregadores leigos, de serem simpatizantes de uma falsa líder e também pela conexão deles com o movimento metodista, que já era mal visto pelos anglicanos. Em resposta a isso, ela funda ali basicamente as suas próprias igrejas, né, igrejas independentes da Igreja da Inglaterra. E ainda sobre a influência dela, ela era tão influente que ela tinha um acesso ali a um assento no próprio parlamento. Então ela tinha voz no parlamento. Olha só, ela sendo mulher, tinha voz ali no parlamento. Mas ela usou, né, essa influência, né, para levar a sua fé. Porque ela, como condessa, né, ela viúva, né, ela tinha ali como herança, né, um certo acesso político, ali, um prestígio. Mas ela não usava isso para promoção pessoal, para se engrandecer, e sim para abrir portas para o evangelho e para apoiar as causas sociais ali que ela defendia, como o fim da escravidão, e para ajudar os ministros ali que estavam sendo perseguidos e promover o envio de missionários. Então ela influenciou aí o movimento abolicionista, né? Então, embora ela não tenha vivido aí o suficiente para ver o fim da escravidão, ela evangelizou e discipulou várias figuras que depois atuaram diretamente aí contra o tráfico de escravos, como William Wilberforce, Hannah Murray. Então, todos esses foram influenciados aí por Celina Rush, por pregadores ali dentro de ambientes ali que ela promovia ali as conexões. Então, a gente vê que as suas igrejas, né, foram uma das poucas igrejas evangélicas que foram legalmente reconhecidas no século XVIII. Então o rei, além de reconhecer a igreja anglicana, né, reconhecia também essas igrejas que foram fundadas com ela. Ela recebeu a condessa de Hushing, recebeu legalmente ali, né, uma autorização especial do próprio rei, graças à sua posição de nobreza. Por isso que cresceu tanto, né? Ela fundou mais de 70 ali igrejas. E a gente vê que ela, num sinal de humildade, né, quando ela chegou ali próximo da sua morte, ela pediu em seu testamento para não ser enterrada ali com pompa, né? Apesar dos seus status, ela deixou, né, uma instrução para um funeral simples, cristocêntrico, né, com um culto, recusando ali as honrarias públicas de alguém da sua posição. Ela queria ser lembrada não como uma condessa, mas como uma serva de Cristo. E toda a sua riqueza ali, né, ficou ali como uma doação para o seu colégio, para as universidades. Então, ela deixou aí um legado muito bonito, um legado muito importante. E é isso, meus irmãos. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui e obrigado aí por acompanhar as nossas aulas, obrigado por estar conosco. Na semana que vem nós já voltamos com as aulas ao vivo. Então, que Deus abençoe a sua vida e obrigado àqueles que nos acompanharam até aqui.